Bom dia! Esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itaporanga, São Paulo. Este é o domingo, dia 26 de abril de 2020, às 9h30 da manhã, época de quarentena no Brasil, né? Eu sou o pastor Eduardo e saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos essa transmissão, né, da manhã, que à noite teremos também uma transmissão, fazendo em primeiro lugar a leitura do Salmo 119 em 2 versículos. O versículo 1, 18 e depois o versículo 37, né? O Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E o versículo 37, desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho, né? Veja que o salmista pede duas coisas diferentes, né? Primeiro, para tirar a venda dos seus olhos, desvenda os meus olhos, equivale a iluminar, né? Para que ele contemple as maravilhas da sua lei, para que ele entenda a sua lei, para que ele consiga compreender a sua lei, para que haja uma iluminação para compreendê-la. Veja que somente Deus pode fazer isso, né? Por isso sempre nas minhas orações, antes de qualquer pregação, eu costumo fazer isso, né? Senhor, né, ilumina a compreensão do Evangelho, né? Faça com que as pessoas que ouçam a ministração da palavra, mais do que compreensão, tenham capacidade de concentração. Então veja que até mesmo para entender a palavra de Deus, precisa haver uma capacitação de Deus, né? Precisa haver uma iluminação de Deus, né? Paulo diz isso: o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, se você tem dificuldade ainda de compreender a palavra, é necessário que você faça como Davi: desvenda os meus olhos. Mas no versículo 37, ele usa outra expressão: desvia os meus olhos, né? Para que não vejam a vaidade. Vaidade é pecado, né? E vivifica-me no teu caminho, né? Veja que também esse pedido, ele confia que é uma capacitação de Deus que Deus dá. A capacidade de desviar os olhos do pecado, da vaidade, né? A capacidade de fazer com que ele resista, né? As tentações que surgem, né? Há tantas coisas que os nossos olhos veem, né? E às vezes nós precisamos desviar os nossos olhos dessas coisas para que, né? Para que o Senhor nos vivifique na nossa caminhada, no nosso caminho, né? Seja como for, né? As duas coisas são pedidas a Ele, a Deus: desvendar os olhos para compreender a palavra, desviar os olhos da vaidade, do pecado, para que ele possa ser vivificado no caminho, né? Veja, poucas pessoas fazem esse tipo de oração, né? De pedido a Deus, né? Há tantas orações interessantes aqui na palavra de Deus e nós deveríamos tomá-la como forma, exemplo, modelo, né? Veja, Davi pediu essas coisas. Eu não vejo as pessoas pedirem essas coisas, né? Desvenda os meus olhos, desvia os meus olhos. De qualquer forma, não é um esforço dele em fazer isso, né?
Não é a racionalidade dele que vai fazer com que ele compreenda a exposição da palavra. Né? Isso é obra de Deus, é a iluminação do Senhor. É Deus tirar a venda dos olhos. E também não é o seu esforço que vai fazer com que ele deixe de querer olhar para a vaidade, né? Aquilo que no hebraico, né, ave, né, vaidade, é a mesma palavra para pecado, né? Quer dizer, não tem condições de deixar de pecar por si mesmo. Então, por isso ele pede a Deus que faça com que ele desvie os seus olhos, né? Seja também uma operação de Deus na sua vida, para que ele continue na sua caminhada sendo vivificado por Deus nosso Senhor. E assim, né, essa primeira leitura também tem tudo a ver com o estudo de santificação, né? Nós possamos compreender que tudo vem de Deus, né? E, portanto, devemos pedir a capacitação de tudo para Ele, seja até mesmo da fé, da sabedoria, né? Do entendimento, da iluminação, tudo vem de Deus, né? E por isso devemos pedir a Ele toda a capacitação. Nós vamos cantar aqui um hino, então, né? Do Inário Presbiteriano, o hino 74. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né? Nós nos apresentamos diante do Senhor como estamos, pecadores, precisando ser perdoados, lavados no sangue de Jesus. E por isso mesmo querendo que o Senhor nos mude, né? Porque não queremos ser as pessoas que éramos antes. Não é tipo, venha como está e permaneça como está, né? Venho como estou, desejando que o Senhor me mude para ser agradável ao Senhor. Muito bem, queridos, todo domingo de manhã nós falamos aqui os aniversariantes da semana, né? E nessa semana nós temos mais 2 aniversariantes, né? No dia 29, quarta-feira, vamos lembrar, né? A Edicreia Michete Pereira. Parabéns, Edicreia. E no dia 30, na quinta, o diácono Hélio Aparecido da Silva. Parabéns, amigo, irmão Hélio. Nós vamos orar agora em favor
da Edicreia, irmãzinha querida, e do Hélio, irmãozinho querido. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nos dirigimos ao Senhor, primeiro para agradecer por conhecermos a Edicreia e o Hélio. Pessoas que são, ó Pai, queridas porque pertencem ao Senhor. Irmãozinho e irmãzinha, na fé que o Senhor nos dá para convivermos, ó Pai, aqui, Senhor, em Itaporanga. Que o Senhor continue a abençoar a Edicreia, dando a ela sempre alegria na sua presença. Continue a abençoar o Hélio, dando a ele sempre alegria na sua presença. Que o Senhor sustente a vida deles e das suas famílias. Que o Senhor aviva constantemente a fé de um e de outro. Que o Senhor, ó Pai, sempre conceda a sua graça e misericórdia em favor de um e de outros. E que eles possam comemorar mais um ano de existência, ó Pai, na sua presença, comemorando em família, quem sabe, Pai, com um culto doméstico. Que o Senhor possa abençoar a vida deles. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E nós agora vamos para o nosso estudo, né? A última aula sobre santificação. E como você já viu aí, né? Escrito como a santificação pode ser alcançada, né? O texto básico é João 17:17, mas pode ser também mais do que um, né? João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas se olharmos também João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Muitas vezes não compreendemos, né? O poder que existe na palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então o Senhor resolveu salvar as pessoas pela pregação da sua palavra, né? Então, além do fato de que você já foi santificado, quando o Senhor o chamou, quando o Senhor o resgatou, quando você creu, quando o Senhor o limpou no sangue de Cristo, quando você foi feito habitação, né, do Senhor, do Espírito Santo na sua vida, você tem uma caminhada aí de fé e todos os dias a nossa vida, como temos aprendido, precisa ser negada e sermos santificados pelo Senhor todos os dias. E há recomendações na palavra para esse período de caminhada, de peregrinação, até nos encontrarmos com o Senhor um dia, ou até a volta do Senhor, se ainda estivermos vivos, né? Então, durante esse período, né, familiarize-se com a palavra de Deus. É a primeira coisa, a primeira recomendação, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja que a palavra é tanto um espelho, né, para nos mostrar as manchas da nossa alma. Tem um teólogo que diz: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro, né? Pessoa que gosta de viver no pecado vai detestar ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um espelho, vai falar a respeito dela mesma, né? De como essa pessoa está aos olhos de Deus. A pessoa que lê a palavra de Deus, ela vai se enxergar ali, né? Como um pecador necessitado de arrependimento, de salvação, né? A palavra revela nossa situação espiritual diante de Deus, de filhos da ira, enquanto, né, não somos salvos pelo Senhor e nos tornamos filhos de Deus. Então, a palavra nesse sentido é um espelho, né? Ela revela como está o estado da nossa alma, como também um lavatório, né, para nos limpar. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Por isso mesmo, há uma recomendação por todas as Escrituras a respeito da palavra. Eu gosto da expressão que Paulo usa
em Colossenses 3, né, 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar, né? Você pode, então, entender até como decorar, né? Decore a palavra de Deus, que ela habite em você, que haja uma situação pela qual seja isso que ocupe a vossa mente, o vosso pensamento, né? O Salmo 1 diz isso, né? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Então, é importante que nós não desprezemos, né, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Há pessoas que acham que não tem necessidade de estudar a Palavra, ler a Palavra, né? Desconfie daqueles que dizem que não há necessidade de ler a Bíblia, porque já vem o sermão pronto do pastor, né? Porque se você não tiver conhecimento da Palavra, primeiro que você não se alimenta da verdade, né? E você não vai discernir entre a verdade e o erro, entre uma pregação biblicamente autêntica ou uma pregação, né, que não tem base nas Escrituras. E são as Escrituras Sagradas tão importantes que Jesus respondeu às tentações de Satanás depois de 40 dias, né, sem comer, fragilizado, né, não repreendeu a Satanás, ele citou a Bíblia, né, está escrito. Então, habitando em nós a palavra de Cristo, né, ela é para nós um instrumento, uma arma, né? Paulo diz isso, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A arma serve tanto para ataque quanto para defesa. Então, há pessoas que desprezam, né? Desprezam, não acham necessário. Há igrejas ignorantes aí que diz que a letra mata, né? Distorcendo aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer ali, né? Mas o Espírito vivifica, né? Então, o que acontece é que se nós não nos interiorizarmos a palavra de Deus em nós, se ela não habitar ricamente em nós, né, nós seremos cristãos fracos, frágeis. Não temos nem condições de repelir, né, as tentações do diabo, porque Jesus usou a palavra de Deus para repelir essas tentações, né? Então, para haver santificação na continuidade desta existência, é importante que você faça uso da instrumentalidade da palavra. Jesus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo, né, que ele disse na sua palavra, né? De maneira que, se você ainda não leu as Escrituras, né, se você não tem o hábito de ler, se ela não habita na sua vida, você está correndo um sério risco, né, de tropeçar lá adiante, né? Mesmo lendo já uma luta tremenda, mas pelo menos você tem a palavra na sua boca, na sua mente, no seu coração, né? Para momentos de incerteza, que nem esses agora, né? Estamos passando aí pela quarentena, né? Deus sempre traz a palavra à nossa mente nesses tempos difíceis, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então é importante que você compreenda que a interiorização da palavra é fundamental para que você vença, né? Para que você possa se santificar verdadeiramente, né? Então a palavra tem um poder transformador em si mesma, né? Ela ilumina a mente e consagra o coração, né? Então, muito importante que nós tenhamos essa compreensão da importância de nos enriquecermos com a palavra. A gente às vezes gasta tanto tempo, né, com outras coisas, alimentando a nossa mente com esse lixo cultural que tem aí, e por isso a nossa mente está cheia dessas coisas, né? Precisamos nos alimentar daquilo que é puro, sagrado, daquilo que pode ser realmente um fator de bênção para a nossa vida, né? Você desistiu de ler a palavra faz tempo, né? Volte a ler com
volte a ler com sabedoria, né? Volte a ler com proveito, né? Volte a ler com diligência, sem pressa, né? Não é ler por ler, vai meditando em cada versículo, é muito importante meditar nela de dia e de noite. Além da palavra de Deus, né, a fé, né? Fé pelo sangue de Cristo, como diz Atos 15, 9, tendo purificado os seus corações pela fé, né? Então, um toque de fé purifica, né? Nada pode ter uma força maior sobre o coração para santificá-lo do que a fé. A fé é um instrumento que Deus escolheu, né? A fé no Senhor Jesus, na sua morte e ressurreição, mas também na sua palavra, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Quer dizer, Deus escolheu a fé porque a fé é uma coisa que iguala todo mundo, né? O rico, o pobre, o alto, o baixo, o gordo, o magro, a mulher, o homem, o adulto, a criança, né? O nobre, o servo, né? A fé iguala o doutorado e o ignorante, todos têm a mesma necessidade de fé para ser salvo, né? E a fé é uma coisa acessível, né? Deus é quem a concede, né? E Ele dá a quem quer, na verdade, né? E não pela condição que a pessoa tem, né? Deus não olha isso, né? O critério que Deus olha são outros critérios, né? Que não os critérios humanos. Então a fé foi um meio que Deus escolheu. Abraão foi justificado pela fé, né? Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a fé é necessária para a salvação, né? O pessoal do Velho Testamento cria na promessa da vinda do Salvador. E nós, que agora o Salvador já veio, cremos, né, na sua morte e ressurreição, no seu sacrifício redentor, né, na sua ressurreição. Então a fé é muito necessária, né? Sem a fé não tem como ser purificado, né? Porque tendo purificado os corações pela fé, nada pode ter uma força maior, então, sobre o coração para santificá-lo do que a fé. A fé que justifica faz o que a fé miraculosa faz, né? A mesma fé para a justificação, né, é também a mesma fé, né, que também opera, né, miraculosamente. Ambas atuam no sentido espiritual, né? Por exemplo, ela remove montanhas, né? Em termos de santificação, as montanhas do orgulho, da luxúria, da inveja, né? Então, só pela fé no Senhor, para sermos quebrantados, como eu tenho ensinado, para sermos limpos, como nós temos ensinado, né? É a fé que dá ao alcance de todas essas coisas, e por isso é importante, né, que nós entendemos que a fé e o amor ao pecado são inconsistentes. Então, se eu creio realmente no Senhor, no seu sacrifício remidor, se eu fui salvo pela fé, pela graça mediante a fé, né, e não tem outro jeito de ser salvo, é importante que eu compreenda, né, que não é consistente ter amor ao pecado e, ao mesmo tempo, fé naquele que morreu em favor dos meus pecados. Então, parece que tem cristão que acha que dá para conviver com as duas coisas e não dá, né? Justamente, eu fui salvo por já não aceitar mais viver aquele padrão de vida pecaminosa, né? Houve um arrependimento daquele tipo, daquele estilo de vida, houve uma situação de nojo pela maneira como vivia, degradante. E isso é o Espírito que é santo e já estava influenciando a minha vida no sentido de me ver, né, perdido como estava, de me ver um lixo como estava, de fazer cair em mim mesmo, né, sobre a minha condição de pecador, né, de pessoa sentenciada à morte. Por isso mesmo não faz sentido, a partir do momento que eu creio no Senhor, continuar tendo amor ao pecado. São coisas inconsistentes, né? Não dá para haver as duas coisas.
Terceiro lugar, olha, já falamos da palavra, já falamos da fé, né? Anseia o Espírito, né? Isto é chamado de a santificação do Espírito por Paulo em 2 Tessalonicenses 2,13, né? O Espírito santifica o coração, como o relâmpago purifica o ar e como o fogo refina os metais, né? Vejam, são coisas básicas da doutrina, né? Palavra, fé, o Espírito Santo, né? Se há algo que realmente santifica a nossa vida é o Espírito Santo, né? Como o relâmpago purifica o ar e como o fogo refina os metais. São palavras poéticas, bonitas, mas que querem expressar o fato de que Deus, é obra de Deus em nossos corações, através do seu Espírito, aplicando a obra da salvação em Cristo Jesus, a obra da sua morte, da sua ressurreição, em nossos corações e fazendo com que sejamos santificados para a morada do Senhor. Então o Espírito imprime, né, de sua própria santidade no coração, né? Assim como um carimbo imprime sua semelhança sobre a cera, né? Antigamente era assim, né? Um livro selado, como dizia na Bíblia, né? Era um anel, um símbolo do próprio possuidor. Ele apertava uma cera e colocava uma cera sobre aquilo onde era para ser selado e colocava seu anel selando lá, né? Então, uma expressão aí em latim, homine agens generat simili sibi, o Espírito Santo, enquanto trabalha, gera sua própria semelhança em todas as partes. Então, na medida que o Espírito Santo trabalha, ele vai gerando essa semelhança dele, né, aonde ele trabalha, ou seja, na sua vida, no seu coração, né? De maneira, então, que se ele é santo, ele imprime essa sua santidade no nosso coração, né? Como um carimbo, eu já disse, né? Também imprime semelhantemente sobre a cera. Então, esses sinais da santificação operada pelo Espírito há de ser percebido em nós, né? É uma situação aí que você realmente não gosta mais das coisas que gostava antes, né? Quantas pessoas que gostavam muito de bailão, né? E depois da conversão até tentou ir no baile de novo e se sentiu totalmente um peixe fora d'água lá, né? A pessoa fala, bom, aqui não é mais meu lugar. Porque isso é sinal que o Espírito Santo já mudou o coração dela, está imprimindo a sua presença ali, a sua marca, o seu carimbo, de maneira que ela não tem mais prazer nas coisas que tinham, né? Não é mais para mim, não é aquilo que... Nossa, eu jamais imaginei que na minha vida eu não iria mais gostar de bailão, né? E de repente aquilo para ela passou a ser uma coisa que ela simplesmente passou a desprezar, porque a marca do Espírito Santo na sua vida vai deixando, né, as suas marcas. Assim também você vai mudando de atitude em muitas das coisas que antes você fazia, que a palavra de Deus condenada, e você vai perdendo o gosto daquilo, porque o Espírito vai deixando a sua marca, vai fazendo com que você vai sendo santificado para Ele. Quer dizer, se o Espírito Santo realmente opera em você, habita em você, essas coisas vão ser corriqueiras, naturais, você vai trocar até de gostos, né? Até de estilo de vida. Assim vai sendo santificada a sua vida na maneira em que o Espírito vai imprimindo em você o seu selo, a sua marca, a sua virtude. Então o Espírito de Deus em um homem o perfuma com a santidade e torna seu coração um mapa do céu, né? Gosto muito dessas expressões, né? Paulo fala, né, em todo lugar, a fragrância, né, do perfume de Cristo levamos para todo lugar. A beleza da santidade, o perfume da santidade, né? É tão bonito ver uma pessoa assim, ética, moral, conduta ilibada, correta nos seus relacionamentos, né? Na sua pureza,
que se preocupa realmente com o seu ser, com a sua pessoa, porque só uma pessoa que não gosta de si mesmo que vai escolher o caminho da autodegradação, né? O caminho da imoralidade, o caminho da perversidade, da perversão, né? Como ser humano. Se a pessoa não gosta de si mesma, ela vai para o caminho da destruição, né? E achando que é disso que ela gosta, né? Sem perceber que ela está caminhando para o precipício. Mas se o Senhor fez uma obra no coração dela, se ela salvou, a cada dia o Espírito vai tornando essa vida um perfeito cheiro agradável ao Senhor, o perfume de Cristo em nós, né? Nós vamos gostando mesmo das coisas que são moralmente aceitáveis, das coisas que não são degradantes, muito pelo contrário, das coisas que têm a sua pureza, né? Pureza nos relacionamentos, né? É muito importante nós compreendermos que não precisamos viver como as pessoas aí fora, não devemos viver como elas, fomos chamados para viver diferente. Conversão implica nessas mudanças e a realidade dessa mudança é o Espírito que vai imprimindo em nós e deixando, né, esse perfume no nosso coração, né? E tornando o nosso coração um mapa do céu. Muito bem, queridos. Quarto maneira como a santificação pode ser alcançada ou mantida, né? Relacione-se com pessoas santificadas. Diga-me com quem andas, né? Te direi quem és. As pessoas que acreditam, né, que elas não são influenciadas pelas pessoas com quem convive, porque ela tem uma personalidade, né, ela sabe o que quer, né, que ela não se contamina com os amigos, a maneira de viver dos amigos, ela está se enganando a si mesma, né? O próprio Salmo 1 fala, né? Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nunca foi tão sábio aquele ditado, diga-me com quem andas. Se você foi chamado por Deus, santificado por Deus, evidentemente que você tem que andar com o povo de Deus, né? Ouvir os conselhos de quem já tem uma caminhada de vida cristã, na fé, experiente na palavra, já passou por muita coisa e permaneceu firme, né, em Cristo Jesus, né, mesmo quando às vezes teve uma situação de revés, Deus reergueu essa pessoa, né? Podemos contar com as orações delas, os exemplos. Os exemplos, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? A pessoa fala muito mais com os seus exemplos, né? Por isso que é tão importante termos hoje pessoas que sejam consagradas, né? Para servir de exemplo para as outras pessoas. Porque, de repente, chega na igreja, está feliz, conheceu a Jesus, está começando a vida cristã, ela não sabe ainda como viver a vida cristã, ela vai se mirar nas pessoas da igreja. A maneira de vestir, se você se veste de maneira a expor o seu corpo, a sensualidade, a pessoa vai achar que tudo bem, né? As pessoas da igreja se vestem assim. Se você se permite aí viver aí bebendo, né? A pessoa vai achar, bom, não há problema nenhum, né? Boa parte até da liderança da igreja bebe, né? Desde que seja algo moderado em casa, mas há pessoas aí que abusam, né? Então há uma situação aí de que as pessoas vão olhar para a nossa maneira de viver, né? E é importante que ela encontre pessoas a quem se espelhar, né? Dizer que isso não existe não é verdade, né? Então, essas pessoas são um incentivo a torná-lo santo, né?
Se o linguajar dela era um linguajar torpe, ela vai andar com pessoas que não gostam de linguajar torpe, ela vai modificar o padrão das suas palavras. Ela quer agora se identificar não mais com os amigos de outrora, mas com o povo de Deus. Ela vai aprender novas palavras a serem usadas, palavras de adoração, palavras de fé, palavras que são apropriadas para pessoas que são chamadas pelo nome de Cristo, né? Até a maneira de pensar, né? A preocupação com a evangelização, preocupação, né, em servir a Deus, né, da melhor maneira possível, né, não só lá fora, dentro do templo também. Há pessoas tão desanimadas na sua vida cristã que não têm prazer nenhum em fazer nada lá na igreja, recusam todo tipo de possibilidade de ajudar com alguma função, cargo, né? É estranho pessoas assim. Pessoas assim acomodadas transmitem acomodação. Pessoas desanimadas transmitem desânimo. Né? Agora, pessoas que têm o prazer no Senhor, em fazer as coisas para o Senhor, né? Que não abrem mão disso. Né? Se porventura não tem espaço para fazer na igreja, ela inventa. Ela quer trabalhar para o Senhor, quer ser útil, se influencia de uma maneira positiva. Que a pessoa que chegou na igreja há pouco tempo, né, ela também não quer ficar esquentando o banco, ela quer crescer na fé, ela quer desenvolver a sua vida cristã, ela precisa de modelos, né, e aprender com os que já estão lá, porque ela é como uma criança que nasce, precisa aprender a linguagem do reino, a caminhar, né, porque uma criança tem que aprender a caminhar segundo o padrão bíblico, a centralidade de Cristo. Né? Então, realmente o povo de Deus, se forem pessoas realmente assim consagradas, podem ser um incentivo à pessoa andar em santidade também. Né? Como a comunhão dos santos está em nosso credo, então esses devem ser a nossa companhia. Aquele que anda com os sábios, sábio será. Só podia estar em Provérbios, né? Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábio, sábio será. Aquele que anda com um padrão de santidade tem a tendência a imitar esse padrão de santidade, né? A querer ser igual. Né? É a companhia que você quer e necessita de amizades no seu viver. Ninguém pode viver sem companhia, sem amizades. E precisamos encontrar amigos que realmente são consagrados a Deus, né? Está aí a importância da igreja, né? A pessoa acha que pode ser crente em casa. Não pode, né? Ela não tem referências, não tem padrão, não tem incentivo para viver a vida cristã. Sozinha ela vai existir, não tem estímulo, né? Então a igreja é uma bênção. Precisamos dos irmãos, das irmãs, né? Precisamos de incentivo a caminhar na fé. Né? Então, associação gera assimilação. À medida em que nos congregamos, nos associamos, né? Estamos vivendo a fé juntos em igreja, vai gerar uma assimilação dos que chegam, né? De maneira que eles possam se integrar ao corpo de Cristo, à igreja, e assim mais uma pessoa que foi salva e redimida pelo Senhor, vai encontrar um ambiente propício ao desenvolvimento da sua vida cristã, da vida de santificação, ao seu crescimento. E é por isso que a igreja tem que existir, a igreja não pode parar. Né? A igreja é uma bênção para nós, os irmãos, as irmãs, são uma bênção na nossa vida. Se você não pensava assim, aproveite esse período da quarentena para rever a sua vida cristã, a sua maneira de pensar a vida cristã. Né? Quem sabe você é uma dessas pessoas que estavam aí achando que podiam ficar em casa, né? E não participar da vida cristã de uma forma coletiva em igreja. Há dificuldades, às vezes, a maior dificuldade é caminhar sozinho. Né? Se há dificuldade em caminhar em grupo, com aqueles que nos incentivam a crescer, mais difícil ainda é você não ter apoio, né?
é você caminhar sozinho. Você não vai conseguir, né? Ser cristão sozinho não é possível. Em quinto lugar, ore pela santificação. Jó propõe uma pergunta. Quem do imundo tirará o puro? Quem do imundo tirará o puro? Está em Jó 14:4. Deus pode fazer. Só Deus, na verdade. Né? De um coração impuro, ele pode produzir graça. Só Deus. Só Deus pode mudar a natureza de uma pessoa. Né? Porque isso é obra de Deus mesmo. Ninguém pode mudar a si mesmo. Né? Então, se Deus não mudar, nada mudará. Fazer de uma pessoa impura uma pessoa pura, só Deus. Né? E Ele faz. Né? Foi por isso que Cristo morreu também. Né? E essa é a vontade de Deus. Né? Mudar o ser humano que Ele criou. Chamá-lo a um relacionamento com Ele. Né? Para não ter que fazer uma situação em que esse mundo fique tão ruim. Né? E olha que está anunciado que quando da volta de Jesus, naqueles dias as pessoas estarão vivendo como nos tempos de Noé. Haverá aquelas pessoas que estarão crendo, né? Em número muito maior do que Noé e a sua família, mas as pessoas que não estarão crendo estarão num padrão de imoralidade e perversão tal que Deus levou à destruição daquelas pessoas, né? Como levou à destruição de Sodoma e Gomorra. Estamos vendo essa queda de padrão na nossa sociedade, essa imoralidade crescendo, né? Travestida de tolerância, né? Com aqueles que não comungam, né? De um padrão moral elevado. E por isso mesmo, a cada dia vai ficar mais evidente quem serve a Deus e quem não serve. Então, será necessário pedirmos ao Senhor que nos santifique, né? Orar pela santificação. Faça da oração de Davi a sua. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Então você deve e pode, né, pedir ao Senhor que o Senhor purifique o seu coração. Né? Jó disse que isso é possível, Davi fez isso. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51:10. Você já orou assim? Você já tem pedido a Deus para o Senhor purificar o seu coração? É a coisa mais maravilhosa que existe quando acontece. Né? É uma situação de querer bem a si mesmo. Né? É uma situação de realmente estar no melhor estado possível que um ser humano possa estar. Né? Derrama o teu coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, o meu coração não santificado contamina tudo que toca. O meu coração não santificado contamina tudo que toca. E é verdade, né? Não é adequado que eu viva com tal coração, pois ele não pode te honrar, né? Nem pode morrer com tal coração na situação em que ele está, pois não poderá ver a Deus. Né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, pede ao Senhor santificação. Né? Ó Senhor, purifica o meu coração. Né? Então, Deus é quem faz, é só Ele que pode fazer. Tem que haver um desejo que Deus mesmo coloca no seu coração pela santidade, né? Um desejo ardente, né? Sinal de que realmente o Espírito de Deus opera em ti. Né? Não tem anelos pela santidade, você não quer ser santo? Então, como você pode achar que Deus fez uma obra de salvação na sua vida? Né? Você despreza, né, uma conduta ética, um comportamento adequado no vestir, então
Deus não fez uma operação na sua vida, porque uma coisa leva a outra, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que bons hábitos não é a santificação, mas é um caminho para a santificação, né? Então, ter bons hábitos é um caminho para a santificação. E ninguém é santificado sem bons hábitos, né? Então, a frase certa é essa, né? Bons hábitos é um caminho para a santificação e não há santificação sem ter bons hábitos. Não confundir bons hábitos com santificação, mas toda pessoa que visa a santificação terá bons hábitos. Então, cria em mim um coração novo. Senhor, consagra o meu coração, né? E torna o teu templo, né? E os teus louvores serão cantados ali para sempre. O anelo da santificação, o desejo, né? O pedido a Deus que eu faça assim no seu coração e no seu viver. Eu já tinha falado de 2 aplicações em aulas passadas aí. Vou fazer uma terceira aplicação aqui para terminar também esse estudo de santificação. Será que Deus já trouxe uma coisa pura de uma impura? Já santificou você? Então, vista esta joia da santificação com gratidão. Como diz Paulo em Colossenses 1,12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança, né? Agradeça a Deus por Ele ter santificado a sua vida, te feito idôneo para você participar da herança daqueles que são salvos. Isso é sério. Sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, agradeça a Deus, né? Não despreze a santificação, ame a santificação, né? Agradeça a Deus até por Deus ter te feito assim, idôneo. Não queira ser como as pessoas do mundo, não tenha inveja delas, né? Não tenha inveja dos pecadores, né? Isso é sinal de que você está olhando para trás com saudade do mundo. Aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Aquele que foi resgatado das trevas não pode ter saudade dela. Ele só quer continuar a aperfeiçoar, né? Que a sua vida seja a cada dia mais idônea, né? Para chegar aquele dia. Então, tu cristão podes contaminar-te, mas não santificar a ti mesmo, né? A não ser que Deus o faça. Quer dizer, contaminar-se, você se contamina. E está em nós essa condição de estar sempre nos sujando, né? Nos contaminando, né? Ainda vivemos nesse corpo, um corpo sujeito a desejar tudo aquilo que a carne pede, né? A antiga natureza deseja. Então, o normal é a pessoa se sujar, né? Mas e por isso mesmo ele não pode santificar a si mesmo. Então tem que pedir a Deus, né? Ó Senhor, né? Torne puro o meu coração, santifica-me para ti, né? Só Deus pode fazer isso, né? Ele não só tem acorrentado o pecado, mas também tem mudado a tua natureza. Quer dizer, o objetivo não é apenas dominar o pecado, acorrentar o pecado, mas mudar a sua natureza, para que não seja mais uma natureza que tenha prazer no pecado, né? Muito pelo contrário, tenha prazer em não pecar. E te fez como a filha de um rei, toda gloriosa por dentro. Também ele colocou sobre ti a couraça da santidade, que embora possa ser golpeada, nunca poderá ser atravessada. Então, uma vez ele colocando em nós essa couraça da santidade, podem até tentar destruí-la, golpeá-la, mas ela nos protege, a santidade nos protege, né? Nunca será atravessada, né? É uma situação de importância isso,
Alguém aqui que é santificado? Deus fez mais por você do que milhões de pessoas. Vou repetir isso. Há alguém aqui que é santificado, Deus fez mais por você do que a milhões de pessoas, eu diria bilhões, né? Os quais podem ser inteligentes. Muita gente é inteligente, não é? Mas se não são santificadas, elas não têm, né, essa inteligência, nenhuma vantagem, né? Aos olhos de Deus, o benefício maior é aquilo que Deus fez por você, né? Embora talvez não tão inteligente quanto outras pessoas, mas se Deus santificou a sua vida, você está numa situação em que outros não estão, né? Ele fez mais por você do que se ele tivesse feito filho de príncipes, né? Poucos nascem príncipes, né? Ou te tivesse feito cavalgar sobre as alturas da terra, né? Então, a santidade faz mais por você do que ter nascido em berço nobre, ser herdeiro aí de algum trono aqui na terra, né? O que Deus faz por você ao santificar a sua vida é algo de um valor muito maior do que ter nascido em família real, né? Você está santificado, o céu começou em você, né? Pois a felicidade nada mais é do que a quintessência da santidade, né? A santidade na sua mais alta essência. Não tem como a pessoa ter uma experiência de felicidade aqui sendo uma pessoa devassa, perdida, destruída, moralmente arrastada para esses porões de lama. Como é que vai ser feliz assim? Não tem como. Na medida que o Senhor santifica a sua vida, você vai experimentar da verdadeira felicidade, né? Então, quão agradecido você deve estar com Deus, né? Faça como aquele cego no Evangelho fez depois que ele recuperou a vista. Ele seguiu Cristo glorificando a Deus, né? Registrado em Lucas 18, 43. Né? Você está agradecido a Deus por Ele ter santificado a sua vida? Você deve estar agradecido, né? E assim também glorificar a Deus, seguindo a Ele, agradecendo por esse novo estado na sua existência, regenerado, salvo, santo para Deus, separado para Ele, né? Local de habitação do Espírito Santo. Isso é tão maravilhoso, tão diferente do que existe aí, que tem pessoas que parece que não se dão conta, né? De quão importante e maravilhoso isso é. Motivos de estarmos glorificando a Deus por termos sido alcançados por isso, né? E seguirmos ao Senhor de verdade. Faça que o céu ouça os louvores a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando aqui essa meditação da manhã. Voltamos logo mais às 19h30, né? Com uma mensagem, uma meditação também. Nós vamos orar aqui para terminar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome. Obrigado por esta manhã de domingo, em que possamos transmitir a tua palavra, a tua mensagem dessa forma. Pai, as pessoas que estão em suas casas, em quarentena, que elas tenham acordado de manhã, tenham tido, ó Pai, uma situação de serem despertadas pelo Senhor para acompanhar, ó Pai, a transmissão da sua palavra. Que o Senhor possa abençoá-las por isso, que tenham, ó Pai, um dia maravilhoso na sua presença. Abençoe cada família, cada lar, cada pessoa individual, e que o Senhor coloque a sua bênção sobre nós e nos deseje ser mais santos para Ti, mais convictos da nossa necessidade de congregarmos com os que também foram santificados pela fé em Ti. Abençoe, Pai, esse país que atravessa
momentos tão difíceis, tão conturbados, há uma briga violenta, Senhor, há uma batalha enorme. Acredito que primeiro no mundo espiritual. Pai, as luzes e trevas estão guerreando tremendamente pelo controle dessa nação, mas o Senhor vencerá. O Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós e faça com que essa nação, ó Pai, seja resgatada para o Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.